Botafogo 0, Atlético de Madrid 1. Botafogo está classificado às oitavas de final. PSG está classificado às oitavas de final. Atlético de Madrid está eliminado. Vergonha. Essa é a realidade. Vamos falar um pouquinho desse confronto e desse Super Mundial que tá pegando fogo, né? Que tá pegando fogo, porque já temos alguns brasileiros classificados para as oitavas de final. Já temos também um estrangeiro, alguns estrangeiros classificados, o estrangeiro classificado até o momento. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, galera, deixa o like. Tô fazendo vídeo de futebol todo dia, falo de Atlético, falo de Cruzeiro, futebol mineiro, com ênfase principalmente, mas também estou falando agora do Super Mundial, um pouquinho disso que está acontecendo, beleza? Vamos falar um pouquinho então. Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentaram, e diferente do jogo contra o PSG, que o Botafogo só ficou atrás, fechado, com medo, o Botafogo também só precisava do empate, né? Ou melhor, podia perder até de 2-0, porque o Atlético de Madrid precisava ganhar de 3-0 se o PSG ganhasse do Seattle para classificar. E o PSG, obviamente, fez seu dever de casa, que era ganhar do Seattle, ganhou e ganhou tranquilo. Mas o Atlético de Madrid com muita dificuldade contra o Botafogo. E a verdade que a gente tem que falar que vergonha, que vexame. O Atlético de Madrid joga um futebol burocrático, não tem muita qualidade, não sabe o que fazer para atacar, tem dificuldade em atacar. Hoje defensivamente estava muito exposto porque precisava ganhar o jogo e não conseguia criar para ganhar o jogo. Tentava a todo momento fazer, como é que a gente pode dizer? A todo momento cavar pênalti para conseguir o pênalti. Não estava conseguindo jogar futebol. E o Botafogo, diferente do jogo contra o PSG, eu senti até um Botafogo um pouco mais relaxado, mais tranquilo. Estava concentrado, mas estava mais relaxado, mais tranquilo. Não estava sofrendo igual sofreu em outros momentos, por exemplo, contra o PSG. Não estava assim, estava ligado. O John não precisou fazer milagre. A zaga fez mais uma partida atenta. O Botafogo tinha alguns contra-ataques e foi até um pouco displicente. O Savarino teve uma bola cara a cara com o Oblak para abrir o placar e não conseguiu fazer o gol. Então o Botafogo foi superior, ao meu ver, ao Atlético de Madrid. Esse resultado, o Atlético vai ter mais volume, mas não teve tantas chances claras. O Botafogo teve chances claras. E aí o segundo tempo, o Atlético de Madrid veio mais pra cima e no primeiro tempo, acho que o 0-0 foi até merecido. Se tivesse algum vencedor, seria o Botafogo. O segundo tempo, o PSG vem pra cima, mas ainda assim, sem muito, como é que a gente pode dizer? Sem muita qualidade, sem muita ênfase nesse jogo. E o Botafogo tranquilo na defesa, até quando tomar um gol no final do jogo. Quando toma um gol no final do jogo, o Botafogo sente esse gol, fica um pouco em choque, porque o PSG ele vai pro tudo ou nada, começa só a alçar a bola na área, e o Botafogo consegue segurar e fica 1-0, e o Botafogo está classificado e pode pegar o Palmeiras. Infelizmente, né? Eu queria que o Botafogo pegasse, podia ser até o Inter Miami ou o Porto, porque eu queria que tivesse outro jogo, né? Que o Botafogo fosse um brasileiro contra outros times, porque a gente vê aqui Palmeiras e Botafogo direto, então seria legal Botafogo e outro time, e também o Palmeiras e PSG, mas ó, o torcedor palmeirense vai me xingar, mas pra mim seria muito, muito mais legal esse jogo, tá? Mas, porém, deve ser sábado, 1h provavelmente. Já tem o Botafogo, já tá classificado, e pode ser Palmeiras e Botafogo lá em Filadélfia, 1h. Então, o apanhado, a reflexão que a gente tira disso tudo os europeus estão decepcionando ou os brasileiros que eram subestimados? Cara, eu acho que tem um pouco dos dois, tá? Eu acho que o Atlético de Madrid, por exemplo, hoje decepcionou demais. Claramente um jogo nervoso, não sabia muito bem como trabalhar a bola. Era em Julia Álvares Futebol Clube, bola pro Sorlote, inclusive que você andou falando demais aí e não jogou nada. Tá no bolso do Barbosa, tá no bolso do Jair, não jogou nada. E que perda vai ter e uma conclusão que a gente pode chegar é que o Igor Jesus saiu barato, hein, galera? 20 milhões de euros é barato pelo Igor Jesus. Nottingham Forest tá sorrindo daqui até aqui. Baratinho, porque é um jogador que se entrega muita coisa, é um cara chato, que incomoda, também foi muito bem na partida hoje. Gostei também do Montoro que entrou, moleque abusado do Botafogo, também teve chances criadas, bateu uma pra fora. Enfim, o Botafogo igualou e até, pra mim, mostrou-se até mais time. E agora, o que eu acho mais, como é que a gente pode dizer? Não é relevante, mas mais
engraçado disso tudo é que esse Botafogo, ele não deve de nada pra esse PSG, tá? Não deve nada pra esse PSG, mas nada mesmo. O PSG, pro Atlético de Madrid, não deve nada pra esse Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é muito burocrático. Eu achei que o Botafogo tinha até mais qualidade. E a conclusão que eu venho chegando é: se os nossos times fossem mais organizados, tivessem uma gestão melhor, galera, o futebol brasileiro evoluiria muito mais. Se a gente tivesse mais tempo de descanso, um calendário menos recheado de jogos, galera, eu acho que o futebol brasileiro subiria de patamar ainda mais e ficaria ainda mais próximo do futebol europeu, tá? Cada vez mais eu entendo que essa diferença não é muito grande, que os principais talentos do futebol europeu, cara, não casam muito com o jogo do brasileiro, são superiores, alguns times igual o PSG contra o Botafogo, tem mais qualidade, mas tem jogo, é futebol, é 11 contra 11, é quem tem mais vontade, é quem tá mais ligado, é mais concentração. E os brasileiros sempre têm mais concentração contra esse time do PSG. Então, eu acho que assim, a gente tem que ficar ligado, porque contra o Atlético de Madrid, porque a gente tem que ficar ligado porque a gente superestima demais esses times. Mas, velho, um jogo bem jogado, não sei não, hein? Não sei não. Acho que tem como a gente surpreender aí nesse Super Mundial, quem sabe bater o Flamengo, o Palmeiras ou até o Botafogo. Bater numa semifinal aí não acho impossível não. Acho que pode ser até provável e a gente vai ver. O Palmeiras ainda joga daqui a pouco e deve passar em primeiro, né? A confirmação. O Flamengo já passou, tem o Flu também para passar, mas acho que os brasileiros vão calar a boca muito dos europeus. Com um calendário melhor, com uma estrutura melhor, com um campo melhor e com uma gestão melhor, o futebol brasileiro cresceria demais de nível. Demais de nível. E eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso, por isso a gente tá botando os europeus pra mamar, tá? Cada vez mais essa é a impressão que a gente tem que cuidar melhor do nosso produto, dos nossos talentos e principalmente dos nossos jogadores. É isso, concordam? Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Tamo junto, é nóis!